Amém, amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês podem sentar. Amém. Vocês podem descer. Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui na casa de Deus? Amém. Glória a Deus. Esse é o melhor lugar para você estar aqui hoje. É o lugar onde você vai receber a palavra para que você possa vencer as suas crises. Amém? Amém. Então, gente, nesse mês estamos aprendendo sobre crises. E já aprendemos como transformar crises em oportunidades, já aprendemos a viver em meio às crises, aprendemos sobre as afrontas da vida e também aprendemos a como proceder diante das necessidades. E hoje eu quero trazer para vocês o tema da ministração, que é a vitória sobre a crise e o servir. Nós precisamos vencer nossas crises para poder servir na casa de Deus, amém? E a crise, na maioria das vezes, são resultado de escolhas que nós fazemos, de caminhos que nós trilhamos. E muitos desses resultados, muitas dessas crises, podem nos afastar da presença de Deus. Existem pessoas que só conseguem estar na presença de Deus, só conseguem estar alinhadas na presença de Deus, só conseguem viver um relacionamento com Deus quando tudo vai bem. Mas no momento da crise, no momento do problema, no momento das lutas e das dores, elas não conseguem permanecer. Elas não conseguem lidar com a frustração, elas não conseguem lidar com os problemas que são tantos em suas vidas, e elas terminam culpando a Deus por conta disso. E elas terminam abandonando a presença de Deus, abandonando o seu relacionamento com Deus, achando que Ele é o principal motivo dela estar passando por uma crise. Sendo que muitas dessas crises são frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. Infelizmente. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 57, versículo 18. Isaías 57, versículo 18. Diz o seguinte: Eu vi os teus caminhos, mas vou curá-lo. Eu guiarei e o tornarei a dar-lhe consolo. Deus tem visto nossas escolhas, Deus tem visto nossos caminhos, e talvez muitos desses caminhos que você esteja andando, que você esteja trilhando, talvez seja um caminho que não está agradando a presença de Deus, que não está agradando o seu relacionamento com Deus. Mas Deus deseja curá-lo, Deus deseja tirar você desse caminho, tirar você dessa crise e trazer você cada vez mais perto para Ele. Amém? Amém, glória a Deus. Repita comigo: o Senhor me livrará das crises. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda em Isaías, no versículo 57, no capítulo, 57, versículo 14, diz o seguinte: O Senhor diz: Preparem o caminho, aplanem a terra, para que o meu povo possa voltar para mim. O Senhor espera que nós levemos até Ele as nossas crises, as nossas lutas e as nossas dores. Para quê? Para que Ele possa tirar as pedras do caminho, para que você possa se achegar até a presença dEle, para que Ele possa tornar você um vencedor, amém? Glória a Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa compreender como é que eu posso levar minhas crises até Deus. Como é que eu posso levar isso até a Deus, as minhas dores, sem deixar que a crise me abale, sem deixar que a crise atrapalhe o meu relacionamento com Deus ou a minha visão sobre quem é Deus. Deus, Ele continua sendo fiel, Deus, Ele continua sendo o mesmo, independente se as coisas estão boas ou estão ruins, amém? O Senhor é o mesmo, Ele não muda e Ele não falha. E Ele quer provar isso para você. Se você tiver coragem em entregar suas dores, entregar suas lutas e suas crises, Ele é fiel o suficiente para te livrar de cada uma delas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você está passando por uma crise hoje em dia, que você possa permanecer na presença de Deus. Que você possa, de fato, compreender que você serve um Deus todo-poderoso. Um Deus que tem a chave, e Ele quer entregar essa chave nas suas mãos, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas guerras, para que você tenha a capacidade de servir as obras que Ele tem para dar nas suas mãos, amém? Aleluia. Só um instantinho, travou. Quais são o principal motivo de uma crise? O intuito principal de uma crise
é nos levar a sair dela vitoriosos. Ninguém passa por uma crise para no final sair dela derrotado. Não é esse o principal intuito de uma crise, mas sim fazer com que você se prepare para a vitória futura que chegará em suas mãos, para que você possa compreender. Eu passei por lutas, eu passei por vitórias, mas o Senhor foi firme, o Senhor foi fiel e me entregou a bênção, amém? Aleluia, Deus é fiel. Repita comigo, Deus, Ele é fiel. Amém. Chegou aqui o celular. Amém. Deixa eu só abrir aqui. Certo. Existem muitas pessoas que elas não conseguem viver em ambientes de vitória, por incrível que pareça. Tem pessoas que passam por lutas, que passam por guerras, ficam o ano todo, dia após dia, vivendo em lutas e guerras e conflitos o tempo todo, o tempo todo. Alguém conhece alguém assim? Que nada vai bem, que tudo está dando mal, que tudo está errado. E, às vezes, quando acontece algo bom, ela não consegue reconhecer, porque ela pensa, alguma coisa boa aconteceu, vai acontecer algo pior. Infelizmente, misericórdia, mas tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim, que elas não conseguem experimentar o prazer de um dia de paz sequer. Estão tão acostumadas, as suas visões estão totalmente cegas para a vitória, cegas para as bênçãos, cegas para tudo aquilo que Deus já fez na vida delas. E para elas, o único sentido da vida delas é as lutas que ela batalha dia após dia. Repita comigo, misericórdia. Eu não serei assim. Amém. Glória a Deus. Então, Deus nos livra da crise, nos dando poder para administrar na nossa vida. Nos dando poder para administrar as situações do dia a dia. As situações que muitas vezes nos deixam mal, situações que muitas vezes fazem a gente perder o foco, perder o alvo. Mas eles derramam o seu poder, capacitando a nossa vida, para que no final sairemos vitoriosos. Amém? Então, como é que eu faço isso? Como compreender que eu preciso entregar o meu caminho para Deus? Eu preciso entregar minhas lutas para Deus. Porque se eu não fizer isso, se a gente não fizer isso, seremos abalados por qualquer coisa. Sairemos da presença de Deus por qualquer coisa. E isso afeta o nosso relacionamento com Deus. E isso afeta a busca, a nossa entrega, a nossa visão sobre quem é Deus. Deus não é apenas Deus quando tudo vai bem. Deus não é só Deus quando as coisas estão favoráveis, quando tudo vai bem, quando tudo vai maravilhoso. Mas Ele é o mesmo Deus. Se tudo vai bem, Ele é Deus. Se tudo vai mal, Ele é Deus. E Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando de você. E que você possa entender nessa noite que o melhor para a sua vida está por vir. Não importa a crise que você esteja passando ou o caminho que você esteja trilhando nessa noite. Deus tem solução e Ele tem a resposta para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Juízes, capítulo 8, versículo 26. Juízes 8, 26 ao 27. Diz o seguinte: Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante, você, seu filho e seu neto, nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos você. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo, uma vez que os inimigos de Midian, que os inimigos eram ismaelitas, e todos usavam argolas de ouro. Com todo o prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. Toda Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Aqui temos Gideão,
que já tinha passado por uma crise, já tinha vencido uma crise. Deus levou ele a salvar o povo. Estava tudo bem. Deus abençoou Gideão de uma maneira incrível. Mas Gideão, por um desvio, ele fez algo que achou que era bom. Ele pegou aqueles colares, aquelas roupas, ele fez uma manta sacerdotal e levou o povo a se prostituir. Levou o povo a ter aquele objeto como adoração. E foi ali que começou a queda de Gideão. E foi ali que ele levou o povo de Deus a viver uma crise novamente. Então a gente precisa compreender que depois que Deus age em nossa vida, a gente se torna um exemplo para outras pessoas. Se você recebeu uma bênção financeira, se você conseguiu uma bênção na sua vida, você será um exemplo para que outra pessoa também consiga isso. Se você, por algum momento, venceu uma crise no seu casamento, você é exemplo para outras pessoas a vencerem também essa crise. Se por algum momento você recebeu uma cura de Deus, você é exemplo para essa pessoa buscar a cura de Deus também. Então, somos sempre exemplos para outras pessoas e precisamos ter cuidado com o que fazemos com esse poder de Deus que recebemos, com essas vitórias que recebemos. Se você tem algo que você almeja, algo que você deseja com todo o seu coração, quando você conseguir isso, você será exemplo para essa outra pessoa. Então, analise sua vida, analise o que você faz após receber aquilo que Deus concedeu para você, após receber aquela bênção que você tanto almejou. Porque quando as crises passou na vida de Gideão, ele levou o povo a pecar. Ele levou o povo a desprezar a palavra de Deus, a presença de Deus. Então, não faça como Gideão. Não podemos deixar que esse poder nos engane. Até mesmo Davi se corrompeu por conta do poder e do sucesso. Houve um tempo que Davi estava em casa e recebeu Abner para um jantar. E eles ficaram lá conversando. E Abner falou: Davi, eu estou contigo. Eu vou com você para onde você for. Estamos juntos. É nós. E o que aconteceu? Naquele encontro, Abner falou uma palavra muito forte para Davi. Chegou para Davi e falou assim: tu reinarás sobre tudo que tua alma deseja. Olha só, que palavra forte. Tu reinarás sobre tudo que tua alma deseja. E Davi pegou essa palavra, despediu Abner e tal. E o que aconteceu depois daí? Davi resolveu que ele não precisava mais ir para a batalha nesse dia. Ele achou: eu já resolvi minhas crises. Tá tudo bem com o palácio, tá tudo bem com o povo. Eu vou ficar em casa. Eu não vou para a batalha hoje. E a gente sabe o que aconteceu nesse dia com Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Amém. Então, Davi resolveu ficar em casa, achou que não era mais necessário batalhar a batalha que o Senhor preparou para ele. Foi Deus que colocou nas mãos dele dessa batalha. Então, se algo está dando certo na sua vida, não pare. Se a sua célula está crescendo, não pare de evangelizar. Se você está multiplicando suas células, continue evangelizando, continue consolidando. Se você tem uma vida de oração diariamente, constante, continue orando diariamente, constante. Se por um acaso você resolveu cuidar da sua saúde, continue cuidando da sua saúde. Por mais que o resultado não venha de imediato, continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Amém? Davi, naquele momento, quando ele achou que deveria ficar em casa, ele foi lá para o palácio, aproveitar a vista da sacada da casa dele. E a gente sabe o que foi que ele viu. E por algum momento eu creio que ele pensou naquilo que Abner falou quando ele viu Betseba. Você reinará, você governará sobre tudo que tua alma deseja. E a alma de Davi naquele tempo desejou Betseba. E foi aí que ele foi corrompido, foi aí que ele se enganou, foi aí que ele ouviu o seu coração e ele abriu uma brecha para o pecado. Diga misericórdia. Então, tudo o que tiver em suas mãos para fazer, não deixe para depois. Faça exatamente no momento exato, na hora exata. Eu já tenho célula, vou adiar para fazer outra coisa. Não, querido. Entenda a importância daquilo que você está fazendo. Entenda o que tem em suas mãos. É preciosidade, é algo que vem de Deus e é para Deus. Então, sempre que tiver algo para você fazer, direcionado por Deus, faça e faça bem feito. Não deixe para depois e não troque por coisas passageiras, amém?
Aleluia. Glória a Deus. O poder de Deus, o poder que Deus nos dá, é um poder para servir. Deus nos tira da crise para podermos ajudar outras pessoas a saírem da crise. Amém? O poder, ele é uma bênção. Ele é algo direcionado, é algo que vem de Deus, é algo para ajudar não só você, mas para alcançar outras pessoas. Amém? Muitas vezes existem pessoas que quando saem de alguma crise, elas acham que pode fazer qualquer coisa. Eu consegui vencer. Eu saí dessa crise, tudo eu posso agora. Vai dar tudo certo porque eu consegui vencer. Isso daqui é quase nada, né? Comparado ao que eu passei antes. E entenda que a gente só consegue vencer algo, que a gente só consegue receber algo pelo poder de Deus. É pela capacitação de Deus. É o direcionamento que vem através do Espírito Santo, que nos dá o poder para conseguirmos vencer as nossas crises, as nossas batalhas. Não vem de nós, não é por nós, não é nosso, é de Deus. Não é a nossa força, não é o nosso braço, mas é a mão, é o braço, é o poder de Deus sobre nossas vidas. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao teu santo nome. O homem não pode dar a si tudo que sua alma deseja. Caso contrário, ele cairá em um abismo mais profundo. Quantas aqui conhecem pessoas que clamaram, fizeram campanha de oração, pediram por algo e quando receberam, na primeira oportunidade, se afastou da presença de Deus? Eu conheço. Conheço muitas pessoas que oraram, clamaram, vieram no altar, colocaram o seu pedido, ofertaram por isso. E na primeira oportunidade que tiveram, quando receberam aquilo que tanto desejavam, se afastou da presença de Deus. Para você ver como o nosso coração é enganoso, para você ver que como aquilo que a gente almeja, necessariamente não vai ser bom para a gente. Necessariamente não vai trazer paz para a gente, necessariamente não vai trazer de fato a presença de Deus junto. Pode até ser bom, pode até ser da vontade de Deus, mas dependendo do seu posicionamento, quando você recebe esse algo, quando você recebe essa bênção, você pode se afastar da presença de Deus. Diga misericórdia. Não seremos assim. Aleluia. O homem não pode dar-se tudo o que sua alma deseja, e assim Davi fez. Davi desejou Betseba, Davi se deixou levar pelo desejo do seu coração. E a gente sabe que o final foi trágico, e um abismo chamou outro abismo, e foi mortes, e foi tragédias, e a vida dele foi regada por tragédias, mas ele se arrependeu, amém? Davi reconheceu, Davi foi confrontado, e ele reconheceu que estava errado, que precisava mudar. Então, se você está caminhando por um caminho que não agrada ao Senhor, se você está indo por um caminho que não é na vontade de Deus, se você está indo por um caminho onde seu líder disse, não vá por aqui, o caminho é por ali, escute. Escute, porque é proteção para a sua vida. O falar de Deus, o corrigir de Deus, ele é proteção. Ele não é para o nosso mal. Ele é para nos proteger da morte, ele é para nos proteger do mundo lá fora. Então escute a voz de Deus. Permaneça no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Deus preparou tudo o que é necessário para que tenhamos uma vida plena, para que tenhamos uma vida perfeita, para que tenhamos uma vida agradável. E isso é suficiente. Não precisamos buscar lá fora, não precisamos buscar de outras maneiras, em outros lugares. Deus, ele é suficiente. Se você está bem hoje, aleluia, glória a Deus. Mas se você não está bem, continue buscando a presença de Deus. Continue na presença de Deus. Continue se entregando na presença de Deus. Porque fora dele, a sua crise não vai passar, ela só vai aumentar. Fora da presença de Deus não há solução, não há salvação. Então Deus derrama o seu poder. Ele capacita a sua vida para você ter poder e vencer essa crise. E ajudar outras pessoas a vencer as suas crises. A sair vitoriosos de todas as suas crises. Amém? Aleluia. E a chave para uma paz interior é exatamente não dar tudo aquilo que sua alma deseja. A gente precisa examinar os nossos desejos. A gente precisa examinar tudo o que a gente quer, que a gente almeja. E passar pelo critério da palavra de Deus. Convém para a minha vida? O que o seu coração deseja? O que tua alma pede, o que tua alma clama. Você já colocou isso diante da presença de Deus? Você perguntou isso, Espírito Santo, convém esse meu desejo?
Espírito Santo, o Senhor quer isso para a minha vida? Deus, é isso que o Senhor idealizou, é isso que o Senhor preparou para mim. Estou com um desejo muito forte em meu coração de algo. Você que busca um trabalho, você que busca emprego, ou que está esperando a resposta de alguma entrevista de emprego, você já colocou esse emprego diante de Deus e perguntou: Senhor, convém esse emprego para a minha vida? Senhor, Tu preparaste esse emprego para mim? Ou você que está buscando uma namorada, você que está buscando um namorado, e você fica olhando as meninas, e você fica olhando os meninos, e você olha assim: eita, aquela pessoa ali, hein? Interessante. Você já mostrou para o Espírito Santo essa pessoa? Ela tem as características de uma pessoa que é filho de Deus, que é santo e separado, que edifica assim na casa do Senhor e que traz pessoas para o reino de Deus. Você já colocou diante da presença de Deus todos os seus sonhos? Sonhar é muito bom, sonhar nos traz esperança, mas o que você tem sonhado para a sua vida? O que você tem idealizado? A gente já está chegando no final do ano. E o que você tem conquistado? E o que o teu coração levou a conquistar nesses últimos tempos? O que você tem feito com os sonhos que Deus deu para a sua vida? Que Deus colocou em seu coração? Você deixou esquecido para viver os seus sonhos? Ou você tem corrido atrás para viver os sonhos que Deus tem para a sua vida? Então pense nisso e coloque diante de Deus. O Espírito Santo, ele é o melhor radar para que você compreenda se você deve lutar ou se você deve desistir de lutar por um determinado sonho. É com Ele que você tem que conversar. Senhor, eu vou persistir nesse sonho ou eu vou desistir? Senhor, esse desejo é bom? É bom para a minha vida? É agradável para Ti? Ou eu preciso abrir mão? Então entenda que o não de Deus, ele é proteção. Que não é porque você sonhou que de fato ele é algo bom. Simplesmente pode não ser da vontade de Deus. E a gente precisa escolher a quem a gente vai ouvir. Se é o nosso coração, que é enganoso, ou se é o Espírito Santo de Deus, que é santo, que é justo, e que só tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Deus, ele é santo e Deus, ele é poderoso. E Ele quer transformar as nossas vidas. Amém? Então não saia achando que você precisa decidir fazer tudo sozinho. Ou que você consegue fazer tudo sozinho. Ou que só porque você teve um sucesso em alguma área da sua vida, você consegue fazer as outras coisas tudo sozinho. Entenda, tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, tudo que nós idealizamos, tudo que nós vencemos, foi pela mão poderosa do Espírito Santo, do nome de Jesus. Foi o poder de Deus operando nas nossas vidas. Foi o agir de Deus operando nas nossas vidas. Não foi obra das nossas mãos. O Espírito Santo nos capacita, nos direciona. E Deus está lá testificando. E Deus está lá provando para você que é possível você vencer sim. Mas compreendendo que não foi obra das nossas mãos. Foi o agir de Deus em nossas vidas. Foi o poder de Deus operando em nossas vidas. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O poder, ele não é ruim. O que torna o poder ruim é o nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. Então, ele pega muitas vezes algo bom para a nossa vida, algo que vem de Deus, algo que vem dos céus. E se a gente não cuidar, se a gente não ficar com nossos olhos abertos, aquilo que é tão bom, aquilo que é tão precioso, torna-se algo que nos leva a cair, que nos leva a nos afastar da presença de Deus. O poder, ele embriaga o homem. Contudo, é o nosso coração que corrompe esse poder. Não é o poder. Deus, ele deseja derramar o poder sobre as nossas vidas. Quantos querem? Aleluia. Então se coloque na presença de Deus. Tenha o seu coração aberto para ouvir o direcionamento de Deus. Que o seu coração possa estar alinhado ao coração de Deus. Para que quando você chegar ao sucesso da sua vida, para que quando você vencer as crises da sua vida, você não venha ser corrompido por essas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa que não crê em Deus, ela, por exemplo, não consegue ter compromisso com nada além do próprio homem. Ela não consegue compreender que o poder que ela tem não é dela.
ela não consegue compreender que aquilo que ela faz tão bem é para alcançar outras pessoas. Não é algo apenas para si, não é algo seu, é algo que vai além, que está além da vida dela. E por ela não ter esse conhecimento, ela termina se corrompendo através de seus desejos, através de suas escolhas, que muitas vezes são escolhas individuais, são escolhas que não alcançam outras pessoas, mas apenas visa o bem próprio. Abra comigo sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16, capítulo 26, do 1 ao 10. Diz o seguinte: no lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte de seu pai, Uzias conquistou e constituiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Jecólia e era da cidade de Jerusalém. Segundo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agradava ao Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu fielmente a Deus, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus abençoou Uzias. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Jânia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus e os árabes que moravam em Gur-Baal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos a fim de tornar mais forte a muralha de Jerusalém. Uzias constituiu torres no portão da esquina, no portão do vale, no lugar onde muralhas fazem esquina. Constituiu também torres de vigília no campo e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como no planalto de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e os campos férteis, pois interessava-se por agricultura. Então temos aqui Uzias reinando aos seus 16 anos, e enquanto seu pai era vivo, Uzias ele conseguiu agradar a Deus, ele agradou o povo, ele ajudou o povo, ele foi um rei excelente, venceu todas as batalhas, todas as guerras, o Senhor era com ele, e Uzias foi um rei muito abençoado. Mas não termina por aqui. Vamos comigo para o versículo 16, no mesmo capítulo. Versículo 16. Porém, quando se tornou poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus. Por quê? Uzias estava lá, todo poderoso, cheio de orgulho, porque ele tinha feito grandes feitos, porque ele tinha conquistado grandes batalhas. Então ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa. É isso que muitas vezes o poder nos faz. Quando a gente é dominado pelo poder e esse poder corrompe o nosso coração, achamos que podemos fazer qualquer coisa. Então Uzias foi lá e acendeu o incenso no santuário, onde apenas os sacerdotes consagrados ao Senhor podiam fazer. E Uzias fez isso achando que ele poderia fazer porque ele era um rei todo-poderoso e conseguia vencer todas as batalhas e podia fazer tudo. Então Então Uzias se corrompeu. Uzias foi tomado pelo poder e isso corrompeu sua mente, corrompeu seu coração. E ele achou que poderia fazer tudo, que poderia fazer coisas que não cabiam a ele a fazer, que não era tarefa dele fazer. Então o poder que você tem não quer dizer que você pode fazer tudo. O poder que você tem, ele é dado por Deus para fazer exatamente aquilo que ele ordenar, que ele direcionar,
que Ele mandar. Então é o poder de Deus agindo em você para fazer coisas que Deus pede para você fazer. E não aquilo que você acha que é bom. E não aquilo, mas eu tenho isso aqui, eu poderia estar fazendo isso, por que eu tenho que fazer aquilo? Porque é a vontade de Deus que tem que ser feita na nossa vida. O poder de Deus tem que se aperfeiçoar na nossa vida para que a vontade dele se cumpra através da nossa vida. Amém? Aplauda Jesus. Então a gente vê aqui que Uzias, ele começou muito bem. Ele foi abençoado por Deus, ele agradou a Deus. Ele foi um rei bom. Mas o final não foi nada bem. Uzias, quando ele fez isso, quando ele queimou incenso, quando ele fez algo que ele não podia fazer, veio Deus sobre a vida dele, encheu ele de chagas de lepra. E ele teve que ficar afastado do palácio, afastado das redondezas lá por conta da lepra. Ele morreu num estado lamentável. E aqui a gente tira uma grande lição, que é melhor terminar bem do que começar bem. Então, o que você está fazendo hoje, se você já está indo por um caminho bom, se aquilo que você está fazendo é agradável a Deus, cuidado. Continue fazendo. Continue no caminho. Mas abra sua mente para que você não venha terminar mal. Para que não venha acontecer com você como aconteceu com Uzias. Ele começou bem, ele estava no caminho, estava indo tudo certo, mas por um deslize, tudo foi por água abaixo, tudo se perdeu, tudo que ele conquistou, tudo que ele teve foi perdido. Então, se por um acaso você está num caminho mau, você pode revirar isso e terminar tudo bem para você. Então, se você está por um caminho que não agrada ao Senhor, volte, mude. Escolha transformar a sua vida pela presença de Deus, pelo direcionamento de Deus, pelo poder de Deus. Não permaneça em um lugar onde a presença de Deus não está. Não vá por um caminho que o Senhor não iria. Não escolha fazer algo que Deus não quer que você faça. Se Deus não está nesse meio, por que estarei eu? Se Deus não está aqui, por que eu vou entrar naquele lugar? Quem são os seus ciclos de amizades? Quem são as pessoas que te rodeiam? O Senhor está presente neste lugar? O Senhor está presente neste lugar? O ambiente onde você está, o ambiente que você vive, quando a presença de Deus chega, porque você é a presença de Deus, você é a pessoa onde Deus usa e a presença de Deus é manifestada. Esse ambiente se transforma, esse ambiente muda, ou tudo fica a mesma coisa? Ou tudo fica a mesma coisa? Teve um tempo, na minha época de escola... Pode não parecer, mas eu não sou tão nova. Na época que eu estudava, eu tinha amizade secular. Eu tinha amizade secular, normal, como todo mundo. E eu achava muito estranho quando eu chegava e o assunto calava, sabe? Mudava o assunto, tipo, ninguém falava nada. E eu ficava assim, que coisa chata. Por que esses povos estão fazendo isso? Por que eu não posso participar dessa conversa? Eles me cortavam. E eu ficava brigando e eu perguntava, Senhor, por que os meus amigos não podem ser eles mesmos quando estão comigo? Quando estão na minha frente? E o Senhor falou assim, porque o que eles conversam, porque o que eles falam, porque o que eles estão fazendo ali naquele lugar, não cabe a você fazer também. Porque quando você chega, a presença de Deus está com você. Então esse ambiente precisa ser mudado. Esse ambiente... não pode continuar o mesmo. Se você está numa roda de amigos, onde eles começam a falar palavrão, posicione. Cala a boca. Não fale isso perto de mim. Coisa feia. É sério, gente. É engraçado, mas é verdade. Não empreste seus ouvidos para o inimigo. Não aceite isso na sua vida. Se você está numa roda de amigos, onde estão tocando música secular, saia dali. Seja seletivo nas suas amizades. Se alguém quer estar perto de você, diga, olha, eu não gosto disso e disso. Quer estar perto de mim? Seja como eu. Quer estar perto de mim? Escute o que eu escuto. Quer estar perto de mim? Fale coisas que eu falo. Eu não quero gente negativa perto do meu lado, ou pessoas que vão me afastar da presença de Deus, ou pessoas que vão me fazer pecar. Porque se você está naquele lugar, mas eu não estou cantando a música. Mas eu não estou falando palavrão. Mas você está ouvindo, você está compactuando. Você está, não falou nada, mas você está consentindo aquilo. Ele é legal, por quê?
Ele é crente. Ah, mas ele não é chato não. Eu falo as coisas que eu quero, eu falo os assuntos que eu quero, ele fica de boa, não fala nada. Isso não é representação do reino de Deus. Você é a pessoa que representa o reino de Deus para outras pessoas. Você é uma pessoa que representa a palavra de Deus para outras pessoas. Então, quando você chegar, as pessoas têm que olhar para você e ver, essa é uma pessoa de Deus. Essa é uma pessoa que eu não posso falar qualquer coisa, porque ela serve um Deus que não escuta essas coisas, que não compactua com essas palavras. E essas pessoas vão ver você, um testemunho vivo para vencer as suas crises. Elas vão enxergar você como uma pessoa que elas podem recorrer quando tudo estiver dando errado. E é assim que você vai levar a palavra de Deus, e é assim que você vai levar o poder de Deus para essas pessoas. Você vai chegar nela e dizer, ei, eu estou aqui, pode falar comigo, eu tenho a solução. Porque nós temos a solução, porque temos um Deus poderoso, um Deus vitorioso que habita em nossas vidas e que transforma crises em alegria e que nos faz fazer vitoriosos, amém? Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Aleluia. Então, temos apenas 2 caminhos. Temos a questão muito importante aqui. Tem pessoas que são orgulhosas e quando conseguem algo, quando conseguem o poder, quando conseguem o sucesso e não sabem lidar com isso, elas têm uma característica muito delas. Elas buscam o servir para ter o poder. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer nos dar poder para termos a capacidade de servir. Servir o nosso próximo. Servir aquele que está necessitado, que está precisando de ajuda. E você é essa porta, amém? Então permaneça na presença de Deus e escolha servir as pessoas. Não espere a pessoa ir até você, mas se você tem a resposta, se você sabe que ela está precisando de ajuda, não espere ela pedir. Vá até ela e seja a mão de Deus sobre a vida dela, amém? Aleluia. O poder, ele não pode ter fim em si mesmo. O poder, ele só tem sentido quando ele passa pelo nosso coração. Mas quando isso acontece, a gente consegue compreender a nossa pequenez e a nossa fragilidade. Ele passa para o nosso coração, mas ele não nos corrompe. Porque nesse momento a gente compreende que não somos nós, mas é o agir de Deus sobre as nossas vidas. Ele passa pelo nosso coração, não traz o corrompimento, mas ele passa e nos mostra, esse poder vem de Deus, é de Deus, não é meu, não é seu, é de Deus. Então ele passa pelo seu coração, ele mostra para você, você é frágil, você é pequeno, somos falhos, mas é o poder de Deus que nos aperfeiçoa. É o poder de Deus que nos capacita. É o poder de Deus que nos faz vencer todas as crises, todas as batalhas, amém? E Deus, ele quer te fazer poderoso. Deus, ele quer derramar o seu poder. Deus, ele quer colocar vocês em lugares altos. Deus, ele tem bênçãos para a nossa vida. Quantos creem nisso? Amém? Então, busque essas bênçãos. Busque a presença de Deus, busque o poder de Deus, para que a presença dele alcance mais e mais pessoas para o teu reino. Que o Espírito Santo de Deus venha capacitar a nossa vida, venha derramar o seu poder, para que possamos assim alcançar outras pessoas e ajudar elas a vencer as suas crises, amém? Aleluia. Deus, ele não tem pena ou ele não tem medo de derramar o seu poder sobre o seu povo. Ele quer pessoas dispostas a receber esse poder. Pessoas com um coração íntegro. Pessoas com um coração verdadeiro. Pessoas que não se corrompem por esse mundo. Para que ele possa agir através da sua vida. Para que ele possa guiar o seu povo. Amém? Então, que você venha até agora o seu coração. Que você possa analisar seu coração. Senhor, analise agora o seu coração nesse momento. E repita comigo, Senhor, que o meu coração não seja corrompido pelo sucesso ou pelo poder, mas que ele possa estar alinhado ao teu coração, para que assim eu consiga levar outras pessoas a vencer as suas crises. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
poder, ele vem de Deus, amém? Ele vem dos céus. Então não precisamos ter medo ou receio de ter o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque sem o poder nada conseguimos fazer. Sem o agir de Deus nas nossas vidas, não conseguimos fazer nada. É através do poder de Deus que a presença dele se manifesta. É através do poder de Deus que temos autoridades para fazer algo, para consolidar, para evangelizar, para discipular. É o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. É o poder de Deus agindo em nossas vidas. Então que nesse momento você possa ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, 2 Crônicas 27:6. Diz o seguinte: Jotão foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade de Deus. Amém? Jotão se tornou poderoso aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, porque ele ouvia, porque ele seguia fielmente a palavra de Deus. Ele não se deixou se corromper pelo poder ou pelo sucesso. Ele não deixou as suas lutas e suas guerras, após vencer cada uma delas, corromper seu coração. Mas ele permaneceu firme e crendo que tudo veio da obra de Deus, tudo veio das mãos de Deus, tudo veio do poder de Deus. Que nesse momento você possa compreender o poder que habita em mim, o poder que opera em minha vida. É um poder direcionado por Deus, é um poder que vem dos céus, e esse poder é para alcançar não apenas a minha vida, mas a vida do meu próximo. Que você possa fechar seus olhos nesse momento, que você possa se colocar na presença de Deus e compreender: Deus, as vitórias que eu tive foi por causa do teu poder.